Agora, na Rádio Página 2, programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Este programa tem o apoio de Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Meus amigos da Rádio Página 2, muito bom dia. Um sábado muito especial para nós. Agora, na quarta-feira, comemoramos o nosso primeiro ano. Estamos, digamos assim, num ritmo de festividades. Pelo menos o nosso coração está alegre. E por esse aspecto, nós escolhemos uma locação hoje para a entrevista que é algo surreal, eu diria. O Zinco é uma região do interior de Benedito Novo. É uma região encantadora de águas, de florestas intocáveis ainda, de uma preservação que é digna de a gente enaltecer, de uma ocorrência da flora e da fauna maravilhosas, de uma ocorrência da flora e da fauna simplesmente maravilhosa. E por esse aspecto, a nossa entrevista de hoje eu reputo como uma das mais bacanas pelo lugar e pelas pessoas com quem vou conversar. Nós estamos recebidos aqui na pousada Campo do Zinco pelo casal Margarete e Egon Koprovski, que a maioria das pessoas do Vale do Itajaí já conhece e os identifica exatamente por esse amor à natureza, essa coisa de preservar. Essa área pequenininha de 17 milhões de metros quadrados, que encontra-se aqui na parte alta do município de Benedito Novo. E que faz, para vocês terem uma ideia da dimensão, chega a fazer limite com Ibirama. Veja só onde vai isso tudo. Bom, vamos contar um pouco dessa história, porque aqui tem história, gente. Aqui onde nós estamos hoje, nasceram alguns movimentos fantásticos que hoje fazem parte desse contexto ligado ao turismo do Vale do Itajaí. Daqui a pouco vou pedir para o Egon e para a Margarete falarem a respeito do que aconteceu aqui certo tempo atrás, em torno de 26, 27, 28 anos. E aqui também tem outras situações que vão encantar vocês, como até agora, nos bastidores, encantou a equipe da Página 2. Hoje com o Tiano, com a Júlia, estão me acompanhando nesse trabalho. Já almoçamos aqui ao lado de pessoas que vieram visitar, são hóspedes, e numa mesa só, eclética, fantástico todo esse clima, todo esse ambiente. Mas enfim, então deixa eu apresentar os nossos convidados hoje. Primeiramente, a Margarete Koprovski. Muito bom dia, prazer recebê-la nesse sábado aqui na nossa rádio. Dia. Tudo bom, Margarete? Tudo ótimo. Eu, na verdade, queria primeiramente parabenizar vocês pela festividade, pelo aniversário tão especial, né? Desejando que isso permaneça e cresça, porque vocês são incríveis, vocês trazem matérias incríveis e que também são quase atemporais, né? E voltam na história futura a um passado e resgata qualidade de vida. Parabéns pela PG2. Obrigado. Legal isso que você falou. Egon, seja bem-vindo. Obrigado por ter recebido a gente com tanta cordialidade. Bom dia. Bom dia, bem-vindos, né? E quem vai falar mais hoje é a Margarete. Você tem certeza, Egon? A palavra é dela, tá? Tá bom.
Bom, deixa eu contar um pouquinho. Isso que eu era tímida, né? A Margarete, Margarete, eu me permito dizer, Chica para os amigos, conheço tanto a tua família já, por essa relação que eu tive com a Meca, mais recentemente agora com a Xuxa, com as suas duas irmãs, conheci a Dag mais de foto, ela que foi a Miss Simboy, que faleceu tragicamente num acidente, teu mano, o Neco também, né, que faleceu há pouco tempo, e sei de uma história muito bonita da tua família, e sempre quando eu encontro a Meca ou a Xuxa, eu sempre pergunto assim, de onde vem tudo isso? De onde vem esse culto às coisas bonitas, a gastronomia apuradíssima, o bom gosto com roupas, com joias, com decorações, com ambientes? Eu queria hoje saber de você de onde vem tudo isso. Eu sei, mas diga para os nossos ouvintes. Então, nós temos uma história dentro da família de muita simplicidade, na verdade. E a minha mãe, que era uma pessoa excepcional, incrível, ela nos fez perceber que com muito pouco nós podíamos muito. Ou seja, ela transformava as coisas e a gente saía no mesmo nível de pessoas que podiam, por exemplo, comprar uma roupa numa boutique última moda e a gente saía com aquele que a mamãe fez pra gente e não se sentia mal. Uma simplicidade chique. Pelo contrário, exato, por uma questão de bom gosto. Sim. Né? Então, quando às vezes as pessoas falam que o zinco ele é muito chique, ou muito luxuoso, eu penso não é. O que nós temos é um toque de requinte. Requinte todos nós podemos ter. É uma questão de bom gosto e de percepção, de olhar e de amor, né? Então, conseguir arrumar uma mesa não depende só de talheres maravilhosos, depende de um carinho colocado ali, de um afeto, né? E de querer que as pessoas que sejam os teus comensais venham e se sintam acarinhados, né, pelo teu gesto. Então, não é para deixar ninguém se sentindo pouco à vontade, pelo contrário. Nossa. É para fazer um carinho. Então isso você traz coisa do berço mesmo? Do berço. Talvez, né, de berço, DNA, né? Uma percepção apurada das coisas e um querer o belo. Não Vocês têm 3 filhos, né? 4. 4 filhos, 4. Conseguem passar isso para os filhos? Sim, eles já nos superaram. Sério? Eu acredito que sim. Está preservada então essa história, esse jeito de viver? Sim, nós tínhamos um assunto que era, de vez em quando, posto em pauta, que era que eles nos percebessem, que eles nos avaliassem, e quando eles tivessem nos superado, que eles entendam que nós tínhamos chegado ao nosso limite. E que eles entendessem essa nossa deficiência atual. Não ficassem frustrados, porque quantas vezes a gente comenta sobre pai e mãe, por que papai não fez isso, por que mamãe não fez aquilo? Simplesmente não fizeram, pois não puderam. Eles não tinham mais competência para fazer isso. Sem cobranças. Isso. E quando você compreende que eles chegaram ao seu limite, cabe a você ensinar. Retorno. Volta. Entende? Uhum. Então, é quando o filho assume disfarçadamente a posição de pai e mãe. E começa a auxiliar esses pais a terem uma nova visão, um novo olhar sobre alguma coisa. Uhum. Né? E isso, inclusive, por conta de estudos, que eles que já têm faculdade, já para mim, pelo menos, me superaram em muito. Né? Muito bom. Então é isso aí. O Egon, eu queria, antes da gente fechar esse primeiro bloco, meio de apresentação, você falasse para a gente que tipo de vida é essa que vocês levam, que identidade vocês têm aqui, vivendo nesse lugar maravilhoso. Sei que vocês não moram aqui efetivamente, mas moram muito próximo daqui, mas enfim, direcionar o seu modus vivendi para um contato direto com a natureza. Como é que é isso? Por que essa opção, essa escolha? Porque a gente gosta muito daqui, né? E a gente está fazendo isso que a gente gosta. Essa opção, por exemplo, a pousada, falando no aspecto financeiro, não vai nos... eu não vou poder fazer uma viagem internacional
mas ela nos preenche, a pousada nos preenche de uma forma, como é que eu vou explicar? Esse agradável. Contato com esse mundaréu de pessoas que vêm para cá de tudo quanto é classes, níveis sociais, financeiros, então aqui todo mundo é igual. A gente recebe todo mundo igual e a gente não... E esse que é um bonito, e esse retorno que a gente tem desse pessoal, isso nos motivou e cada vez nos motiva mais. O que te deixa bem, o que te deixa feliz é poder compartilhar isso aqui com as pessoas de diferentes níveis. É uma troca de experiências. Uma troca, né? Então sim. o pessoal vem aqui e a gente abre o coração e é recíproco isso. Né? O pessoal se sente em casa e é isso, né? Essa motivação, isso faz bem para a gente. Né? Porque nós temos como não é meta, é o nosso jeito de ser. Você vem para a pousada, eu não sei quem você é. Eu não sei que título carrega, eu não sei em que palco você atua, né? O nosso primeiro contato, como nós nos recebemos hoje, foi de abraço, né? Você é acolhido. A partir dali, nós nos mostramos simplesmente como nós somos, né? Nós não fazemos um teatro para te encantar. Sim, nós temos um cuidado contigo. Isso sim, mas não é uma coisa que não seja do coração. O teatro é a natureza que se encarrega? Mais é ou menos o cenário que ela impressa, né? E as pessoas acabam se desarmando. Porque quando uma pessoa também chega a um local que é estranho a ela também se arma um pouco. Quem eu vou encontrar? Como vai ser? Como é que eu devo me comportar? E quando eles chegam aqui, eles dizem, que legal. Isso é muito bom. Nosso primeiro intervalo, a gente volta daqui a pouco. Quero que vocês conheçam um pouco da história disso aqui. Vamos voltar a 20 e poucos anos atrás, quase 30, quando começa aqui mesmo, nesse lugar, a se estabelecer uma realidade que hoje é muito interessante. A realidade das pousadas. Aqui simplesmente se instalou a primeira pousada da nossa região. Hoje elas estão pipocando aí, no sinal de que o turismo está fluindo, de que as pessoas descobriram a nossa região. E esse é um potencial econômico interessante que está se construindo aqui nas mais diferentes formas, Então, a nossa locação hoje é da pousada Campo do Zinco, um lugar maravilhoso e que quem não veio vai, por certo, querer conhecer, agendando uma vinda aqui. Depois a gente vai passar todas as coordenadas. Vamos ao intervalo então, a gente volta daqui a pouquinho. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Toldo Simbó, momentos incomparáveis, pedem proteção e bom gosto. Toldo Simbó, incomparável como você. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, choperia e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Timbonete, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonete.com.br. Farma Nova, cuidando de você e da sua família em todos os momentos. Estamos voltando com a nossa entrevista com o casal, a Chica, Margarete e o Egon Koprovski aqui na pousada Campo do Zinco, nesse sábado maravilhoso, nesse dia especial em que a gente propicia a vocês também um pouco das imagens incríveis que temos por aqui. Vocês vão ver ao longo do programa as tomadas que foram feitas pelo Cristiano, pelo Tiano, da cachoeira, a esses pontos incríveis. Olha aqui o que eu tenho para apresentar para vocês, um cogumelo, olha o tamanho que dá aqui no Jardim da Chica, é uma coisa impressionante. E tantas outras coisas fantásticas que a gente vai mostrar no decorrer desse programa, incluindo uma plantação de mirtilo,
que é uma das apostas aqui da propriedade. Vamos lá, vamos adiante. Meus amigos, olha só. A pousada Campo do Zinco, eu tinha dito no final do primeiro bloco, ela é a primeira da nossa região. A primeira pousada se instala num momento em que o turismo era pouco difundido. Aliás, coisas de muito poucos anos agora, bem recente, é que a coisa começou a proliferar. As pessoas começaram a descobrir. Isso também tem muito a ver com as coisas que aconteceram aqui nessa pousada. O cicloturismo que temos aqui hoje, praticamente nasce aqui o movimento que o formatou. E hoje o mundo todo tem um conceito de que é um dos principais, um dos melhores circuitos para se fazer o cicloturismo no país e no mundo. Veja só que negócio interessante. E isso tem trazido turistas de todas as partes. Queria saber exatamente de você, Egon, nesse instante, como é que começa essa história da pousada. A gente está voltando a 27, 28 anos atrás, mais ou menos, é isso? Mais ou menos isso. O que te levou a acreditar nisso? Vamos falar do circuito, então. Quando nós iniciamos a pousada aqui, tá? Eu uma vez estive num evento em Timbó e lá iniciou um restaurante novo, uma pessoa que eu não conhecia, que no caso foi o Dimas. Aí me apresentaram o Dimas. E o restaurante é a Tapioca. Tapioca. E a gente pensou, puxa, a gente não se conhece, a gente precisa se conhecer. Vamos convidar mais pessoas e vamos fazer um encontro no final de semana, né? E foi exatamente escolhido o Zinco, né? E nesse encontro aqui no Zinco ficou estabelecido... Mas já era uma pousada? Era a pousada. Então você pode rebobinar um pouquinho, volta um pouquinho e fala. Eu vou acrescentar um pouquinho. Eu fugi um pouco. Não, sem problema. A nossa conversa é assim mesmo. Na verdade, eu dizia para o Egon, porque a nossa intenção com o turismo vai além de 30 anos, tá? Para a cidade. Quando você mora no Paraíso, eu não estou falando aqui do Zinco, estou falando de toda a região, Benedito, Timbó, Ascurra, Rodeio, Doutor Pedrinho. Você mora nessa região, mas você não tem algo para comparar, você não tem comparativo, porque você não viaja. Você não tem percepção do quanto essa nossa região é incrível. Então, quando você viaja para aqueles lugares que já são bem badalados de turismo e tal, e volta e vê esse lugar limpo, com jardins cuidados, com pessoas honestas, com pessoas tão autênticas, isso joga na tua cara o potencial para o turismo. E nós buscávamos um turismo que fosse ecologicamente correto, certo. Que fosse uma coisa que trouxesse uma mudança também na opção de mobilidade e que acrescentasse saúde, uma série de itens, né? Uhum. E isso nós conseguimos com o Circuito Vale Europeu, com o cicloturismo e depois também com o caminhante. O Egon foi a pessoa que ajudou a mapear o circuito, junto com os demais. E é uma iniciativa que teve que ter uma persistência, porque os primeiros, lógico, eram vindas espaçadas, vinha um e outro. A Ana, na época, minha filha, tinha 9 anos, quando nós deixávamos em casa com os irmãos e vínhamos para cá atender. Uma pessoa. Falando agora de logística e tudo, eu estava pagando para eles virem. Uhum. Continuo fazendo isso até hoje, tá? Mas nós tínhamos um comprometimento com o todo, com o circuito. Nós tínhamos que fazer isso dar certo. Se eu aqui no Zinco, porque na época não existiam os hotéis aqui ao lado, tá? Pousadas que abriram e tal. Se eu aqui no Zinco desiste, lá na frente o Dr. Pedrinho também desiste, porque só vem um ou outro, acabou o circuito. Então foram 10 anos de teimosia. 10 anos, 10 anos de teimosia. Nós temos que ficar para que isso dê certo. E hoje está redondo, né? Mas sempre acreditando no potencial, né? Essa possibilidade. Sim. Mas aí eu só queria pegar esse momento quando vocês decidem compartilhar a propriedade, Egon. Quando você decide fazer daqui uma pousada. Isso também faz uns quase 30 anos então, né? A pousada faz uns 20 anos. 20 anos por aí, sim. Mais ou menos. Não tinha nenhuma na região. Mas aí né? É uma tradição nossa, da minha família, porque nós temos essa propriedade que agora, em junho, fez 51 anos. Nossa! E esteve aberto, desde aquela época esteve totalmente aberto, né?
E o que aconteceu? Os jovens da tua geração se reuniam aqui, né? O pessoal da região, sim, né? Sim, é verdade. Meu pai fazia festas aqui, eram notórias as festas que meu pai fazia. Sim. Né? E com a pousada, a gente teve que rever um pouco essa situação. E não só com a pousada, o mundo hoje também mudou um pouco. E essas pessoas que vinham anos atrás para cá eram pessoas ligadas à minha família ou à localidade, então elas tinham um certo respeito ainda. Né? E o mundo hoje mudou, e vem muita gente de fora para cá. Certo. E essas pessoas de fora, infelizmente, não têm mais esse respeito, acham que Itapaí podem abusar, não só usar, abusar. Né? E isso, então, nós tivemos que mudar a relação com essas pessoas. Vocês chegaram a fechar por um período a pousada em razão disso, Sim, né? o que aconteceu é que a gente começou a fechar o acesso ao fundo da fazenda, porque lá tinha o gado. Então a gente, final de semana, tirava o gado daqui da frente e levava para o fundo. E o pessoal invadia. Então a gente começou a fechar aqui. Depois, com a vinda da pousada, a gente fechou o acesso à pousada. Por quê? Porque a gente quer que o hóspede tenha privacidade, tenha silêncio. Aí vinha principalmente as motos, então vamos para cá, e o pessoal descansando. Isso não deu certo. Claro que não. Então a gente fechou o acesso, deixou só o mirante. Né? Então a gente fez uma cerca, para não entrar mais para cá, para ter essa privacidade. E nem isso, infelizmente, nem isso funcionou. O pessoal entrava, mesmo com corrente, mesmo com placas, muitas entravam. E aí, finalmente, a gente resolveu fechar totalmente o acesso lá embaixo. Essa atitude foi a atitude correta? Hoje, você avaliando, sim, né? Foi necessário. Foi necessário. Nem pensando em correto, foi necessário fazer. Infelizmente, muitos sofrem, a gente não queria isso, né? Mas nós tivemos que tomar em função do hóspede, e também porque o pessoal começou a arrancar flores, Não, e para a própria triste, segurança né? deles, né? Claro. Porque nós estamos aqui na pousada, distantes 2 quilômetros do Salto. Né? Aliás, por falar em distâncias, 2 quilômetros do Salto, 20 quilômetros do Alto Benedito e 40 quilômetros de Timbó. Para dar umas referências às pessoas. Sim. Então, com tanta gente diferente vindo para cá, eu nem vou dizer assim, os de fora, os daqui, não, são pessoas diferentes, várias cabeças, vários mundos, né? Eu não consigo controlar se alguém, por exemplo, acabou de cheirar uma cocaína e vai brincar de super-herói na Cachoeira do Zinco. Entendeu? Então, juridicamente falando agora, nós fomos instruídos a não permitir mais que as pessoas acessassem a água. Ver, sim. Acessar, entrar no rio, não. Fugindo do risco. Né? E isso não foi compreendido pelas pessoas. Elas têm muita dificuldade de seguirem regras. Isso aqui é uma casa, mas existe a agropecuária, isso é uma empresa. Em nenhuma empresa você avança além da recepção quando não está autorizado. Isso aí. E ficou assim. E ficou, então, agora eu acho que criou para nós uma proteção, para as pessoas que vêm igualmente uma proteção, porque eles não vão pôr a vida deles em risco, né? Porque nós vimos as coisas mais absurdas, desde de pai passando criança para o outro lado da cerca, coisas assim que, enfim... Era preciso tomar uma atitude. E como é difícil para essas pessoas entenderem os porquês de uma determinada regra. Não é para te impedir de ver o belo, não é isso. É uma questão de consciência do lugar, de manutenção do bioma e de segurança, principalmente. Muito bom. Egon, só um detalhe. Eu não sei se você quer compartilhar isso, eu te deixo bem à vontade. Vocês, quando há 50 e poucos anos atrás adquirem essa área aqui, ela tinha um fim específico. Na época se explorava a madeira da região, não tinha as leis que impediam isso. Era parte integrante da Mata Atlântica, e aí veio toda aquela resolução que impediu a exploração. Então vocês foram pegos de surpresa no meio daquilo. Como é que ficou a situação? Conta pra gente em alguns minutinhos, se for possível. Na realidade, essa propriedade
foi sempre, o meu pai sempre tinha um hobby, criação de gado. E sempre foi a criação de gado a vida inteira dele. Né? Então, praticamente, a gente não tirou madeira dessa propriedade. Né? E quando nós compramos, eu tenho, logo depois, quando abriu a fotografia aérea do Brasil, eu fui um dos primeiros a comprar da Cruzeiro do Sul. Custou caríssimo. Imagino. Então, essa foto eu guardo hoje, comparando com o que nós temos hoje, 40 anos depois, a foto aérea é a mesma. Está brincando. Então a gente sempre teve essa ideia de proteger. E por isso que a gente gosta tanto desse local. Então não precisou vir uma lei para que a gente protegesse as nascentes, a mata. Você já meu pai foi caçador. Né? Na época podia, hoje... Claro. Né? Mas então ele sempre existia essa de proteger a natureza. Por exemplo, meu pai nunca foi como é que eu vou explicar isso? Um exterminador, que é a palavra que eu estava procurando. Isso. Né? Então, eu falo o seguinte, o bom caçador é aquele que quer caçar sempre, ele não quer eliminar, aí acabou aquela velha história da família do Coati, ele tira um, dois, tem uns que querem matar todos eles. Então, hoje em dia até é difícil falar em caçador, mas eu me criei dessa forma, de gostar da natureza, de andar no meio do mato, né? E então essa propriedade nunca foi ideia de tirar dinheiro daqui. Meu pai investia aqui. Sim. Né? Sim. E hoje nós temos que sobreviver, como a gente perdeu a empresa, por causa da Mata Atlântica, nós temos que fechar um assunto. Né? Hoje nós estamos sobrevivendo dessa propriedade. E aí que entra também a história da pousada. Exatamente por isso. Criar uma fonte de renda. Fatia, né? Uma fatia para ajudar a manter. Desde a ideia inicial da pousada até agora, vocês ainda acreditam que ela vai ser vista com os olhos de vocês? Ou seja, as pessoas virão para cá, vão viver isso que a natureza propicia, virão em mais número, vão tornar viável economicamente falando? Tu acreditas ainda nisso? Não, viver só da pousada, não. Não. Aí entra, agora não sei se é o assunto, pode ser, mas depois a gente vai explicar o caso do mirtilo. Sim. Né? Porque o gado também, financeiramente, não é só do gado, ele ajuda. Ele ajuda, e teve as sim, frutas, junto né, que foram... com a pousada ajuda, né? Mas o que vai realmente nos dar mais liberdade financeira vai ser o mirtilo. Então, eu vejo muito futuro nisso. Ótimo, então tá. Vamos então entrar um pouco por essa opção que a propriedade oferece. Lá atrás, vocês apostaram na truta, aqui em um lugar alto, águas límpidas, tudo frio necessário que a truta exige. Como é que foi essa experiência? E por que não proliferou? Por que não continuou? A truta foi muito interessante. Nós não fomos os primeiros criadores de truta de Benedito Novo. Sim. O que aconteceu lá em casa é quando fechou a Mata Atlântica, nós tivemos que parar nosso empreendimento, a madeireira. O que fazer? Ficou aquela pergunta, o que fazer? Eu me lembro que meu pai disse, puxa, tem um pessoal de Blumenau criando um peixe diferente, que foi aqui na Pedra Lisa. Quando nós fomos lá, nós encontramos o técnico. Né? Eles tinham uma criação pequena para eles, né? E aí, falando com ele, então a gente resolveu investir realmente na truta, um projeto comercial. Certo. Né? E aí foi muito difícil no começo, porque a truta é um peixe de valor. Claro. Acima do mercado, né? E para vender o mercado não conhecia, literalmente vender o nosso peixe foi muito difícil e foi trabalhoso, mas foi gostoso também, porque a gente abriu o mercado da truta no Vale do Itajaí. Olha a gente ia, a Margarete e a gente ia de casa em casa para os amigos. Chegou um determinado tempo em que eu dizia para o Ego, né? Estava lá com o peixinho embalado, com uma receita. Várias, né, receitas. Aí eu olhava para ele e dizia, isso é uma gravação. A truta é da família dos salmonídeos. E continuava toda a história. Estava decorado. Estava decorado já. E foi também, e foi muito bem. E uma coisa que eu fico muito triste, tá? Vinham pessoas do mundo inteiro para cá,
comer truta e falaram, não, truta Triste é por do isso, Chile, não. não, Sim. truta é da Alemanha. E quando eles comiam a nossa truta, eles falavam, poxa, não perde para nenhuma delas. Por que isso? Porque a gente tinha um cuidado muito grande na criação das trutas e a nossa água era puríssima, porque a água nasce aqui nessa propriedade. Que coisa. Né? Isso é um privilégio Claro, que poucos claro. podem ter. E então, né? não proliferou a criação de truta alguma ocorrência? Exatamente, depois de 10 anos, o governo inventou de passar um linhão de alta tensão pela nossa propriedade, que passa 4 quilômetros pela nossa propriedade, e na construção do linhão eles tiveram que abrir estradas, clareiras no mato. Ah, E aí, o que acontece? Normalmente, numa propriedade como a nossa, quando chuvas de verão, quando é aquelas enxurradas, a água suja. Mas no caso, depois dessa criação, a água vinha barrenta. Ela era turva, né? Ficava turva inicialmente por conta da mata que Claro, filtra, claro. né? E depois dessa área sem cobertura verde, ela vinha barro Barrenta, junto, né? e a truta sufoca. Asfixia, não sobrevive. Sim. É. Então, a gente começava com 20 mil trutas e sobravam 3, 4 mil. Então, financeiramente, não sobreviveu mais. Né? Então, tivemos que fechar. então agora... Eu vou pois contar não. uma Pois historinha, não, pois porque não. ele disse assim, financeiramente, No último ano que nós tivemos o problema com a água, nós perdemos novamente toda a criação de trutas, e eu me lembro que eu sentei na borda do tanque, chorei, e disse, eu não quero mais. E aí realmente encerramos. Sabe o que é ver um trator carregando peixe para enterrar? Ah, não. Então é uma coisa que mexe com tudo, né? Com tudo teu, porque Quer dizer que a é um truta, empenho. sim, a truta tão famosa hoje aqui, o Jair Tyler, que é lá do Vale das Trutas, mantém essa tradição. Ela começa aqui por Benedito Novo, com essa experiência. Sim, depois a comercial vocês... do pessoal de Blumenau, da companhia Hering, né? E o Jair andou por aqui, não? O Jair veio para cá, ele aprendeu o fundamento, ele aprendeu aqui, a gente passou para ele, né? E depois ele continuou. O que nós não tínhamos hoje, que ele tem e vai muito bem, é o frigorífico, Sim, né? sim, depois sim, ele sim. abriu e graças Que a Deus era a nossa Jair meta também, né? A história da truta tem continuidade hoje no Vale do Itajaí. Se a gente elencar aqui muitos movimentos aqui que deram certo na região, muitos começaram por aqui, né? Vamos pegar um pouquinho da história que a gente conversou nos bastidores, da pousada ao Vale das Águas, que é uma associação que criou tudo isso, precursora, inclusive, do circuiturismo. Enfim, uma série de coisas foram debatidas aqui nessa área. Foram, sim. Foi o que eu Tem falei, história essa? Foi o que eu falei antes, a Associação Vale das Águas teve seu início aqui no Zinco. Aqui no Zinco. Eu tenho que contar, tá? Que sempre ele é assim, eu tenho que jogar uma bomba nele, porque ele é tão ético, ele é tão certinho, que quando montou o Circuito Vale Europeu de Cicloturismo, ele deixou o Zinco de fora. Daí eu disse, Egon, como assim o Zinco não está no circuito oficial? Chica, porque a gente veja, um circuito prevê que ele vá sempre para frente, ele não vai desviar 8 quilômetros e voltar na mesma rota 8 quilômetros. O super ético Egon Koprowski. Não, mas quando Agora, ele estava errado ou estava certo? Então, o pessoal entra esses 8 quilômetros? Sim, muito sim. Mas, a partir do momento em que a coisa se torna grande, né? Quando não é mais aquele grupo reduzido em que você visita um blog para checar as informações de um colega e você já tem esse ciclismo instaurado em várias cidades, já são equipes grandes e tal, eles vão olhar e vão dizer, eu vou fazer o oficial. Para que eu vou pegar sem saber a história do Zinco, sem saber a beleza do Zinco, né? O que a Margarete está falando é o seguinte, normalmente quando você monta um circuito, você coloca as partes principais. Certo. Um opcional, normalmente não é algo... Né? E no caso do Zinco, as pessoas que vêm, que fazem o opcional, e quando sabem que a gente fez parte da criação do circuito, elas nos xingam. Por que o Zinco tem que estar no opcional? Né? Não, tem que estar no oficial. Desculpa, no oficial. Não deve ser um opcional. Né? Mas então os próprios usuários desse circuito identificaram como aqui uma rota necessária. Mais ou menos assim? Sim, tanto que os primeiros, quando começaram as primeiras empresas que traziam os turistas para cá, às vezes eles traziam, às vezes não.
né? E quando eles trouxeram o primeiro grupo para cá, eles mesmos falaram para essas pessoas botar o zinco, porque nós queremos. Então, foi... Sim. O mercado ajustou a situação. O mercado buscou. Tá certo. Eu vou fazer mais uma interrupção, em razão de que no outro bloco a gente vai falar um pouquinho das características dessa propriedade, do mirtilo, dos cogumelos. Olha o tamanho, gente. Não, é natural. Olha que fofo, é natural. Deixa eu mostrar que é igualzinho. Olha aqui, ó. Põe ali do ladinho. Olha aqui, ó. Então nós já vamos mostrar para vocês algumas coisas a mais que tornam esse lugar especialmente maravilhoso. Já voltamos. Meus amigos, queria chamar a atenção, já que nós estamos falando hoje de turismo, dessas coisas tão bonitas que o Vale do Itajaí propicia a quem nos visita e a nós mesmos, que ainda muitos de nós não descobriram certas nuances do nosso turismo, queria chamar a atenção de Timbó. Venha conhecer Timbó, venha visitar Timbó, do Morro Azul ao Jardim Botânico, a nossa área central, onde você pode fazer pedaladas incríveis, nosso parque Henri Paul, nosso parque central, enfim, são tantas as opções. Venha conhecer o Museu da Música, o único nesse estilo da América Latina, e não é pretensão, não, é uma realidade. Enfim, a gente tem muita coisa bacana para mostrar, conhecer o nosso circuito gastronômico, hoje fazendo a diferença. Aliás, falar nisso, hoje sábado tem muqueca no bistrô, hein? Todo sábado tem muqueca no bistrô, é uma pegada genial. Então, aproveite, visite a nossa cidade, Timbó, uma cidade para todos. Instituto Vidas, excelência em qualidade, levando a saúde para mais perto de você. Horn Auto Center, seu carro é seu patrimônio, cuide dele com quem entende do assunto. Gluck Contabilidade, dinamismo e experiência, uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Autoescola Rainha do Médio Vale. A vida no trânsito começa aqui, a estrutura mais completa da região. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. The Flash, precisou? É urgente? Chame The Flash, entrega com rapidez e segurança. Unifique, a tecnologia nos conecta, conecte-se já. Meus amigos da Rádio Página 2, estamos voltando aqui da pousada Campo do Zinco, Altos de Benedito Lobo, um local maravilhoso, desde quando passa um bando de... como é que é o nome disso? Tiribas. Aqui, a ocorrência aqui da fauna e flora é maravilhosa. Eu quero abrir esse bloco exatamente falando um pouco a respeito disso. Olha só o privilégio que tem as pessoas ao virem para cá de usufruir a cantoria, a presença dos pássaros. O Egon Koprowski se preocupou em documentar toda essa riqueza. Ele me mostrou umas fotos maravilhosas dos pássaros que aqui ocorrem, dos animais que circulam pelos becos, pelas quebradas aqui do Zinco. O Egon, você tem uma ideia de quantos pássaros você catalogou, não? Eu tenho fotografados mais de 100 espécies. 100 espécies aqui? Sim. Olha só, uma mais bonita que a outra. De pássaros. De né? pássaros. Sim. Aves, também tem muitas outras. Pássaros e aves. Inclusive sim, aquelas essa linha, sim. do Urua, o Inhambu, essas outras ocorrências. Curicaca. E dos animais? A nossa fauna, graças a Deus, é bem completa ainda. Né? Eu sei que meu pai conheceu isso aqui na época que tinha antas. Né? Hoje a anta está extinta na nossa região, assim como a onça pintada. Né? Mas o resto eu acho que tem completo. Está preservado. Mesmo porque essa mata que nós temos aqui começa aqui no nosso vizinho e vai até a BR-116, passa pela reserva indígena de Ibirama, né? É uma mata só. Olha só, então aqui ainda
há território, há local adequado, por exemplo, para o leão-baio, para a onça? Sim, é comum aqui. É comum isso? Ele anda aqui em volta da pousada. Anda aqui em volta comum da achar pousada. rastros aqui em volta Como da é que pousada. como é que se convive assim em todo mundo, quando o animal se aproxima do homem, ou o contrário? Existem incidentes do gado, a galinha, essas coisas todas. Como é que se dá essa... Tranquilo. Não temos problema. Ele tem ainda o que encontrar na mata. Sim. Ele não precisa atacar os Tem a animais. integridade, né? Sim. Então, eles encontram alimento, não há necessidade de buscar fora. Tá? Essa é uma das vantagens de você manter o lugar. Aqui vem observadores e pássaros vem para cá também? Poucos. Esse é um setor que ainda não está em franca atividade. Mas é um dos potenciais da propriedade, né? Tanto Ele já está listado, nós né? temos feito estudos, existem várias localidades, em cada município da nossa associação, do consórcio, né, existe um ponto, e o ponto de Benedito Novo é aqui no Zinco. Eu imagino também que alguns desses pássaros devem estar na lista dos quase extintos, né? E aqui ainda ocorrem. A gente não vê no dia a dia, né, esses pássaros, né? É muito legal isso aqui, o que ocorre aqui. E vocês convivem isso, então eles estão muito próximos de vocês. Não tem medo de conviver com o homem, no caso vocês aqui, né? Existe o outro lado disso, porque o pássaro na cidade, ele conhece o homem. Aqui o homem ainda é um tipo de um invasor, então ele foge. Ele tem pode, um certo receio, existe o outro lado disso, né? Mas isso é normal. As características daqui. Nós estamos hoje no inverno, um sol generoso aqui nos acompanhando, atenuando um pouco a temperatura baixa que ocorre. Ainda há pouco passou uma nuvem aqui, foi de arrepiar. Mas quais os extremos de temperatura que você já registrou aqui, Egon? Que eu estive aqui presente foi -5. -5, esse foi o extremo, a mais baixa temperatura. Que eu registrei. E no verão também dá altas temperaturas, né? Pela proximidade. Sim, o sol também, como agora no inverno. Também o sol é forte, presente, né? Então no verão o sol é forte durante o dia, mas de noite sempre ameno, sempre. Tanto que eu posso falar por mim, que eu conheço isso aqui há 51 anos. Tá. Eu acredito que eu não tenha dormido 5 noites que não precisasse puxar pelo menos uma coberta. Dá para contar numa das mãos, então. De noite, sempre. E esse é um outro aspecto. Nós não temos condicionadores de ar aqui na pousada. Nós só temos aquecedores. Quando o hóspede vem, mas não tem, né, é porque não precisa. E também não temos inseto, você percebeu? Alguma coisa te... né? Aqui não tem maruinha, aqui não tem borrachudo. Quando está tudo ainda em harmonia, né, você não tem incidência de insetos. Nós temos até as venezianas teladas, mas é porque acabam deixando as luzes ligadas à noite enquanto estão jantando e tal, e entram mariposinhas na lâmpada, na luz, né? Então, para evitar isso, a gente telou as venezianas. Então, vamos falar um pouquinho desse lugar. A gente tem aqui um exemplar de cogumelo. Que cogumelo é esse, Chica? Esse é um Boletus edulis, do Portini. Como é que a ocorrência dele é natural, normal aqui? Sim. Ele Olha, tem aqui 300 gramas? Eu não pesei. Eu acho que uns 200 gramas a 300 gramas deve ter. Ele, na verdade, ele ocorre em locais onde tem uma camada de folhas, né, de já aquela humus. O meio de humus que já se decompôs e tal. Embaixo de coníferas e com um determinado, ele tem uma, ele se mistura, ele absorve uma seiva que é da conífera e também ajuda aquele brote, tá? Eu li certa vez que esse cogumelo não pode ser cultivado, ele só aparece na natureza mesmo, de forma espontânea. E você confirmou isso? Eu confirmo, pois é, eu acreditei, eu administrei isso como sendo verdadeiro, tá? Sim. Mas eu, de repente, não quero que alguém diga, não, eu já vi que... né? Porque, claro. Enfim. Bom, eu pesquisando sobre micologia no Brasil, eu vi que conheciam muito pouco, né? Falava-se muito em fungos hospitalares, mas comestíveis não. E por conta da pesquisa, eu acabei encontrando um professor da Escola Agrária de Viseu, em Portugal, e ele teve bastante receio de me responder logo de início do que se tratava, né?
Até mesmo por causa de uma questão de cuidados que a gente pode passar como informação. Até porque abaixo da linha do Equador nunca se recomendou muito, né? Pois é. E acabou que um dia ele escreve para mim e diz assim, tem gente que tem sorte. Esse ali é o Boletus, né? E eu sei, é o queridinho da cozinha internacional, o tal do Porcini, Funghi Porcini, né? Aí eu vibrei com essa informação e comecei a olhar para... De repente eu via tudo cogumelos aqui, né? Laranja, roxo, branco, vermelho com pintinhas brancas, né? Aí eu pensei, mas como é que eu vou saber classificar agora o que tem aqui, né? Aí tinha um amigo meu que estava em Lisboa, Carlos Bepler. Obrigada, Carlos. Malu, obrigada, Malu. E ele estava em Lisboa. E eu fiquei lá no computador, né? Peço, não peço, porque é horrível pedir coisas de viagem de quem está viajando, né? Eu pensei, vou fazer uma tentativa, né? Vai que. Aí escrevi para ele, Carlos, será que você não está próximo de uma... Por acaso, assim, tu não estás próximo de uma livraria onde você poderia ver? Ele me responde assim, né? Parecia já um pouquinho de sarcasmo, né? Eu estou numa livraria? Não. Ele diz assim... Margarete, talvez não por acaso eu estou indo numa exposição de livros amanhã. Então eu sempre acho realmente o universo conspira, tá? Claro. E aí ele trouxe para mim o primeiro guia de cogumelos, né? E eu, de posse desse guia, saí catalogando tudo que tinha aqui na fazenda. E bom, e lendo e percebendo o que eu tinha, eu escolhi duas espécies. Sim. Que são bons comestíveis e que não teria erro de repente de pegar um parente próximo é letal e achar que ele era o primo bom. Claro. Né? Então, o Boletus, que é muito fácil de identificar até pelo cheiro, pelo formato de caule, por uma série de razões. E a Sancha, que é um cogumelo laranja, que tem um lamelo, ele fica azulado ao toque. Esse aqui também, ele começa a escurecer ao toque. E que até comprova que era uma crença, aquela coisa de cogumelo que fica azul, é venenoso e tal, não é bem assim. Quebra esse mito. Quebra esse mito. E nessa espera que o professor fazia, que eu tivesse para cada resposta, né? Teve uma vez, eu mostrei a Sancha para ele, mandei foto e tal, e de novo, lá esperei. Aí um dia ele assim, né? Margarete, aquele cogumelo, eu acho que eu coloquei pontinhos tarde demais, já comi. Deixa eu fazer um parênteses. Ela botou pro Egon com medo que se acontecesse... Você foi o cobaia. Prova esse cogumelo. Não foi assim, tá, pessoal? Não, mas eu mesma, eu sou a cobaia dos testes, mas eu olhei que tudo que dizia tinha, então... Bom, só que fique bem claro, já que a gente está vivendo numa região onde realmente a proliferação do cogumelo comestível é rara, podemos assim dizer. Ela até pode ocorrer, mas nós não conhecemos nada a respeito. Então, se você não tiver uma Bíblia na mão, orientações e até consultas com especialistas, não se meta aí a comer cogumelo, porque de repente... Lembrando o que o professor de Portugal falou, na Europa praticamente todo ano morre um especialista em cogumelos. Especialista, que se engana e percebe um cogumelo. Porque o que eu defini para mim? Impressionante isso. Se esse aqui tem um que é muito parecido com ele, quase a mesma coisa, e você no ímpeto leva, esse aqui é o comestível, esse aqui é o letal, eu deixo os dois de fora. Deixa os dois de fora. Ótimo. Tá? Boa. Essa porque foi ótima. Eu não vou colocar ninguém em risco. Ou então, esse cogumelo é comestível, mas é insípido, não tem sabor. Ou outro, esse aí precisa cozinhar antes de preparar. Nada disso. Eu quero só pegar aquele que eu tenho certeza absoluta. Chico, então o cogumelo passa a ter uma atenção melhor aqui, a partir de dar um exemplar desse aqui. É sensacional, né? Vocês estão de olho nos cogumelos. Sim, e o cuidado até para que a gente mantenha essa teia, porque o fungo embaixo da terra, ele é como uma teia de aranha, né? Sim, que vai se espalhando. E... Próximo daqui já há uma produção, né? Doutor Pedrinho produz, mas um outro tipo, né? É
o shiitake, né? Mas enfim, mas é uma cultura a respeito desses fungos, né? Talvez convenha mostrar esse aqui, que é a manita, que é muito comum, que é o mais venenoso. Exatamente. O Tiano vai mostrar essas imagens aí pra gente, em razão de que ele pode levar a um engano fatal. É verdade, tem essas coisas. O que todo mundo acha bonito, que é a manita, que é aquele cogumelo vermelho de pontinhos brancos, que é o das historinhas infantis, né? Uhum. Gente, longe ele dele. É alucinógeno. Tá? Venenoso. Então, não tentem fazer experiências com ele. Vamos ver se dá barato. O barato pode sair caro. Muito bom. Entendeu? Vamos sair do cogumelo e vamos falar de mirtilo? Eu soube que vocês buscaram, até para não dar com o burro na água, como se diz, fazer experiências de solo, identificar a potencialidade disso, o que poderia se adaptar melhor a esse clima aqui, que é um clima, colocamos assim, rigoroso em certos aspectos, pelo frio imenso, a terra é diferente de uma terra mais litorânea ou abaixo daqui, e por esse aspecto a análise de solo é importante. Aí vocês identificam que o mirtilo poderia ocorrer bem por aqui, Egon? Não. Não foi assim? Foi diferente. O que aconteceu é que muitas pessoas vinham para cá e como é que está a vida de vocês, né? Então, para nos ajudar, então eles vinham com sugestões. Por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Tá? E o que aconteceu? Um amigo meu me ligou. Você já, depois que ele esteve aqui com a família, né? Você já pensou em mirtilo? Não, eu sei o que é mirtilo, mas, né? E eu tenho uma pessoa aqui que está falando muito em mirtilo, né? Então ele me encaminhou a essa pessoa. Para falar bem a verdade, eu aceitei receber essa pessoa por causa desse amigo, que eu não queria, ele está querendo me ajudar, porque existe um fator, aqui o solo aqui no zinco é muito pobre. Então aqui tem argila, é argila por baixo. Então é a camada de humus pequenininha, aqui nada cresce, por isso é só criação de gado. Milho não funciona, onde tem esse coqueiral é um solo pobre, tá? E aqui tem muita argila. Aí eu recebi essa pessoa por causa desse amigo. E aí, falando lá em Benedito Novo, em Alto Benedito Novo, né? E aí foi o horário do ônibus descer, ele desceu, e antes de descer ele disse, mas você tem uma fazenda. Bom, e por causa desse meu amigo, eu convidei, então semana que vem você volta, vamos lá na fazenda. E o que aconteceu? A Margarete veio junto naquele dia. Vindo para cá, as azaleias estavam floridas. E ele falou, azaleias. Eu pensei, poxa, que alemão maluco, a gente quer falar sobre mirtilo, e ele vem... De azaleia. De azaleia, né? E aqui, então, eu perguntei para ele, por que essa euforia? Porque o mirtilo é da mesma família da azaleia. Olha e a partir daí... A gente teve confiança, né? Eu me interessei realmente e começou esse projeto do mirtilo. Que coisa interessante. E aí, como é que está isso? Há uma área plantada hoje? Eu tenho 2 hectares plantados. Então, na primeira etapa eu plantei, porque minha formação não é agricultura. Claro. Eu sou fazendeiro, eu me criei com gado, nunca com plantação. Qual foi a tua formação acadêmica? Eu sou engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico. E o que aconteceu, investimos o primeiro lote, né, no mirtilo, mas aí, junto com esse alemão, nós procuramos algo novo realmente, porque o mirtilo no Brasil não é novidade. Tem mirtilo, aqui em Itá tem, o centro maior é Vacaria, mas nós pegamos um mirtilo e sim, isso é novidade no Brasil. Existe o mirtilo do Campo do Zinco e a mesma planta existe só uma em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Olha. A nossa muda vem dos Estados Unidos, através de uma pessoa do Chile, que a gente entrou em contato, e no Chile, sim. O Chile é uma referência mundial em mirtilo. Em frutas, em fruticultura, né? E isso nós estamos fazendo, e nós estamos aprendendo com mirtilo. E está indo bem? Pois é, deixa eu explicar isso. O primeiro lote que eu plantei, tanto o alemão como eu, o alemão conhece mirtilo nativo na Alemanha. Certo. E aqui nós plantamos no nosso terreno, e a gente preparou muito pouca área
a gente achou uma coisa e o mirtilo precisa de mais. Então, no segundo lote, antes disso, nós fomos para o Chile e aí sim, o segundo lote nós plantamos já dentro das normas e esse está muito bem. Que bom. E a grande novidade é que no ano passado, o nosso filho, 2 anos atrás, ele se formou, engenheiro florestal. O Andrés. O Andrés, né? E conversando com ele, o que tu vais fazer, o que tu não vai fazer, eu botei todo o projeto do mirtilo. Ele acompanhou, mas não tão intensamente, né? E aí ele disse assim, pai, deixa comigo. Olha que eu legal. vou assumir a fazenda e eu vou me dedicar a isso. E ele fez um estágio no Chile, né? Então agora eu estou praticamente fora e ele está assumindo... Aquilo que você falou no início da nossa entrevista, quando os filhos identificam o lugar deles, né? Exato. Então, só para terminar a história do mirtilo, ele vai ter que recuperar a mancada que o pai fez, né? Mas é isso. A aposta da propriedade hoje é o mirtilo, Eu então. acredito muito no mirtilo, sim, e existe um projeto... E com ele, de repente, correlaciona com a pousada, né? Porque Claro. pode servir pratos com mirtilo, a base de mirtilo, geleias, vender... Colher, aquela coisa toda. Aí Tem já toda a minha essa- cabeça já, né? Já expande. Aliás, a gente começou com cogumelo, partimos para o mirtilo, e a Chica é uma exímia cozinheira. Aliás, é coisa da família, todas gostam de cozinhar, e não é qualquer coisa, cozinham muito bem. E você gosta de exercitar isso? Gosto. Para a família e para os visitantes? Te dá prazer cozinhar? Sim, e eu preciso estar bem. Porque eu entro na cozinha, é um estado de imersão. Eu não sei ainda exatamente o que vai sair. Eu entro na cozinha, abro a geladeira, claro, eu já tenho alguns ingredientes, mas eu não tenho, por exemplo, um cardápio pré-estabelecido. Né? Então, olho para o dia, olho o que eu tenho na cozinha, olho para as pessoas e digo, ok. E aí eu me fecho lá dentro da cozinha e a coisa vai. Né? Mas a prova de fogo dela na pousada foi uma vez quando uma família americana veio para cá. Sim, é um piloto da Força Aérea que teve no Rio. Saiu uma propaganda nossa da pousada, uma revista nacional. Ele pegou, não o avião dele, mas o avião de carreira veio para cá. Então só falavam inglês. Foi muito bacana para nós isso. E chegando aqui... Eles tinham intolerância à lactose, séria, grave. E eu adoro fazer molho branco e cremes. Né? Tudo tem leite. E aí... Teve que se virar nos 30. Mas isso para mim é o que me fascina. O desafio, eu não gosto da mesmice. Né? Então, enquanto eu tenho um desafio para desenvolver, para criar, esse está mexendo comigo, porque sou eu tentando me superar, né? E acabou dando certo. Acabei que fiz sobremesas para eles sem leite, coisas e deu incríveis. Uma confiança para ela, né? Claro, a partir daí, estou preparado. Né? Porque pior do que isso, é uma situação prova de fogo, né, Chica? Mas são... Quando você... É interessante isso, porque você tem um feeling para determinada coisa, né? Ele brota. É só você querer. Hoje, quando eu estava vindo, eu fui dar uma volta de carro até ali no shopping dos Mirtilos. E voltando, eu pensava assim, engraçado, a gente pode ser tudo o que a gente quer ser. Tem que querer. Muito né? bom, muito bom. Vou fazer mais um intervalo. Queria dizer que a gente volta daqui a pouquinho com o último segmento dessa entrevista, com o casal Chica, Margarete e Egon Koprowski, que nos recebem aqui na pousada Campo do Zinco, esse lugar estonteante, é realmente maravilhoso. Olha, eu sou um cara que vive no sítio, moro no sítio, mas eu fui, de certa forma, impactado por toda essa grandiosidade daqui, e principalmente pela forma como eles administram isso, e melhor ainda, pela forma, pelo jeito deles gostar disso aqui, de amar isso aqui, de reverenciar isso aqui. Então eu senti que está na alma deles, eles conseguem passar coisas muito boas. Então, por esse aspecto, eu espero que vocês estejam captando pelo áudio e pelo vídeo nessa entrevista, toda essa essência dessa família e toda essa relação que tem com o meio ambiente. Olha, meus amigos, já que a gente está falando em natureza e meio ambiente, queria conclamar você que é de Timbó, de toda a região, especificamente o morador de Timbó, procure sempre a prefeitura
procure sempre o departamento adequado, o pessoal do meio ambiente, antes de tomar uma posição, antes de cortar uma árvore, devastar uma área, de atingir uma nascente. Faça isso. É preciso que haja respeito às coisas do meio ambiente. É preciso se informar da legalidade ou não. Hoje existem processos que, evidentemente, vão incomodar você lá na frente, não tomando a iniciativa correta. Então, vamos fazer a coisa certa? Procure o meio ambiente da prefeitura, tire as suas dúvidas e aí sim execute a sua obra dentro de um respeito, dentro de uma adequação que a natureza exige. Timbó é uma cidade para todos. Linson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil. De Krieger, o ponto certo da moda no Médio Vale do Itajaí para toda a família. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962. Couto Dedetizadora, segurança e qualidade no controle de pragas. Meus amigos da Rádio Página 2, vamos então para a última parte dessa entrevista que estou fazendo aqui do Zinco. A pousada Campo do Zinco está localizada a 800 metros de altitude, temperatura aqui maravilhosa. Vocês vejam que com o sol, olha como é que nós estamos aqui. E é um lugar realmente fantástico. Sugiro a vocês, a gente vai passar as coordenadas sobre como fazer reservas aqui, porque só aceita-se com reserva mesmo para eles se programarem e oferecerem o que há de melhor. Chica, me diga uma coisa, por essa altitude, 800 metros, por essa proximidade do céu, vamos assim colocar, por esse lugar maravilhoso, você já presenciou algum evento aqui relacionado aos UFOs, não? Nós temos algumas situações que até foi o Egon que percebeu e me chamou para olhar, né? Que eram realmente luzes piscando, que não eram satélites, não era avião, né? Eram pontos de luz muito fortes e piscando no céu, exatamente nessa posição aqui. E também nós tivemos uma visita aqui de uma mística que veio com o grupo dela e que trouxe uma estrela, uma suposta estrela que deveria ser uma nave para bem próximo daqui. Nossa. Conversando numa língua que era desconhecida de todos, né? Depois essa estrela voltou ao local. Mas foi interrompido isso e além porque um dos hóspedes estava aqui começou a se emocionar e ela para evitar. Olha só. Naquela sim, mas não há como não se arrepiar. Sim. Agora ele transcendeu, ou seja, ele passou. E ela encerrou o assunto. Mas não é ela isso. depois fez um atendimento específico para ele, porque desencadeou nele uma situação que ele tinha que precisava ser resolvida. Impressionante. Né? Então, o que a gente comenta é que os místicos, de modo geral, buscam esses lugares que ainda são, que não têm a densidade, que tem essa pureza ainda. Que a luminosidade que existe é puramente da Lua, das onde estrelas. A frequência possibilita que esses seres se apresentem. É um dado interessante. Aquilo te deixou com a certeza de que existe vida fora da Terra? Eu acredito. Você não convidou? Venham ver a pousada. Há muitos anos eu leio sobre tudo
E cada vez mais eu me pego, eu digo, agora eu leio que vai aparecer em tal lugar, fulano de tal, com uma certa familiaridade já, como se fosse. Eu acho que é muita pretensão a gente querer ser os reis da natureza desse mundo todo. Muito bom. Também penso assim. Toda vez que a gente fala em alguma coisa, eu lembro eram os deuses astronautas. É verdade, muito bom. Eu acredito muito nisso e não tive um contato imediato ainda. Tomara que aconteça. Né? Você gostaria de ter? Fica claro isso, eu não tenho né? medo quanto a isso. Que legal. Eu sei que existe o bem, existe o mal, como em tudo, né? Mas eu acredito muito nisso e então, não teria medo, receio nenhum. A base do zinco está aberta, as espaçonaves. Bom, vamos lá. Dentro dessa questão mística, eu ia perguntar aqui, por exemplo, converge para cá, pessoa, você tinha dito antes de todos os níveis, todas as classes sociais, e esse pessoal que trabalha com misticismo mesmo, assim, às vezes fomentam o seu lado religioso, também vem fazendo encontros aqui? Já houve alguma coisa que te chamou a atenção aqui também? No caso do índio, né? Nós já presenciamos, na verdade, várias situações, mas eu prefiro resguardar as pessoas sobre o assunto, né? E também não criar agora uma corrida ao zinco por conta de, nós vamos lá olhar. Mas eu quis saber o seguinte, as pessoas vêm para esse local? Eles vêm, claro. Sentindo essa energia limpa aqui? Existem todos os elementos, a terra, a água, fogo, e eles se unindo nas forças que eles têm, eles conseguem fazer curas grandes no planeta. Sim. Né? Então, se vem para cá para curar o planeta, não é uma coisa para vir aqui fazer poucos ou tratar uma coisinha, tá? Eles vêm com a consciência de tratar a condição planetária, né? E isso é muito importante. Não é uma coisa assim que agora achem, nossa, pelo amor de Deus, já estou arrepiado só de pensar. Não é nada disso. É uma coisa muito séria, é uma coisa muito importante, tá? E, enfim, é isso aí. Bom, queria aproveitar, Chica, eu sei que você pode ser classificada assim como uma profissional meio que multimídia, eu sei que você trabalha em várias frentes. Quem entra na sua casa, quem entra na pousada, identifica um bom gosto pela decoração. Você trabalha também com isso. Eu já soube que você, decoração de ambientes, decoração de eventos, ainda trabalha? Ainda sobra tempo para esse tipo de coisa? Sim, eu falei antes, comentei com vocês, que a gente pode ser tudo aquilo que a gente quer ser. Tem que querer muito. E tem que fazer acontecer, não adianta ficar sentado no sofá esperando que a coisa aconteça. Entendi. Não é, né? Então, sim, eu atuei como decoradora por mais de 10 anos e em facetas totalmente diferentes uma da outra, desde interiores a eventos e a espaços de feiras, né? E em todas elas eu consegui fazer um trabalho legal, assim, né? Desde ficar secando parede que tinha passado massa com secador de cabelo, porque estava chovendo e a feira abria no dia seguinte, né? Mas são aqueles, de novo, o tipo de desafio que você comentou antes sobre a cozinha também, os desafios que me movem. Entendi. Tá? Eu não gosto de repetição, não me chame para, digamos assim, levar adiante um restaurante que tem um cardápio fixo, e no qual eu não acredite, né? Não me peça para decorar uma casa se eu não puder ter um pouquinho de liberdade, observando o cliente, percebendo como ele vive, a sua situação financeira, que deve ser levada em conta, para não simplesmente colocar peças lá que agradam a mim, mas não tem nada a ver com a pessoa. Entendi, né? entendi. E eu amo reciclagem. Então, dar uma segunda oportunidade a alguma coisa que foi posta fora por alguém... Isso é mal de família? É mal de família. Eu já conheço. Deixa eu só falar uma coisa. Ela falou que não gosta do mesmo. Né? Não, de sim. Mas aí tem outro aspecto, ela gosta de coisas velhas, então... eu falei você se insere mais velho, eu disse para ele que se ele não tivesse tomado cuidado, eu teria casado com o pai dele.
Então, se não tem Muito ele, bom. vai ele mesmo. Muito bom. Aí, quando eu vou, quer dizer que aquela primeira iniciativa, talvez um gosto dos pais de engenharia mecânica, ficou lá atrás. A engenharia mecânica está na minha vida. A gente Sempre. usa no dia a dia. É verdade. Ele tem fazia isso, os né? meus Isso, projetos. sim. Eu delirava, então. quem desenhava era ele. Ah, que legal. Eu quero falar um outro Por negócio. que você falou no passado? Você não faz mais? Chegou um momento em que eu tinha que escolher. Ah, entendi. Trabalho bem o zinco ou trabalho bem a Tá decoração? Porque um estava influenciando Entendi, no entendi. outro e não tinha mais tempo. Você ia falar, Egon? Na realidade, o que a Margarete e eu estamos fazendo hoje aqui nessa casa é isso que meus pais faziam antes, só que eles convidavam os amigos. Entendi. E nós hoje temos a pousada onde a gente recebe os Entendi, amigos. ótimo. Então, É diferente, praticamente é claro, mas mantém essa linha, né? sim. Só antes de terminar, havia muita ocorrência, ainda há sassafrás aqui nessa propriedade, não? Aqui tem sim, aqui praticamente nós não extraímos sassafrás. Aqui no Zinco não é uma região de muita madeira como nas terras abaixo. Aqui, Sim. né? Pelo que eu falei antes, O solo pobre. O solo é pobre, mas nos morros tem, na mata que existe tem ainda sassafrás. Ainda próximo daqui tem reservas, né? O doutor Pedrinho tem reservas, sassafrás Sim, e tudo, nós né? estamos aqui no Vale do Ribeirão Zinco, aqui do lado é o Vale do Ribeirão São João, onde tem, entre Benedito Novo e doutor Pedrinho, tem a reserva pequena do sassafrás. A outra é lá em Bom Sucesso. Só para quem né? que não entende, porque para a minha geração, para a nossa geração, o sassafrás se falava muito das propriedades dele. O que dá para fazer com óleo de sassafrás? O que faz? O sassafrás sempre foi uma grande incógnita. É uma interrogação mesmo, Uma né? interrogação, sim. Mas o que eu sei com certeza, para quem nós mais vendíamos, era para fixador de perfume, usado como fixador das Olha indústrias só. de perfumaria. Uhum. Então, aquele perfume bom, que dura muito tempo Sim. na tua Tem o pele, sassafrás tem a ali. base de Existe sassafrás. muita coisa. Agora é sintético, eu me né? lembro que o maior preço que o sassafrás teve na história do sassafrás foi durante a guerra do Vietnã. E nessa época foi dito que ele era usado em um combustível de foguete. Nossa. Agora, se isso é verdade ou não, eu não sei. Mas o preço maior foi nessa época. Então ele tinha muitas outras coisas que a gente, na realidade, não sabe. Vocês recebem aqui muita gente interessante, né? Nós mesmos tivemos hoje a oportunidade de almoçar com um casal médico. Ele é médico de Curitiba, ela é a professora. E foi muito bacana, assim, adoram o local, já estiveram aqui, estão voltando. Por certo, voltaram outras vezes. Esse boca a boca faz um efeito danado, né? Traz a pessoa certa. Traz a pessoa certa. Porque aquele que esteve aqui, que tem o nosso perfil, ele não vai convidar uma pessoa que diz assim, não, fulano de tal vai adorar, esse lá não vai ter nada, não tem nada a ver. Então, eles próprios já classificam, filtram aquele que vai muito combinar bom, com a gente, muito né? Bom, muito bom. Como é que se faz, então, para reservar uma temporada aqui, um final de semana, um feriadão, um mês? Certo. Por conta da dificuldade de comunicação que nós temos aqui no Zinco mesmo, eu preciso fazer com que tudo aconteça e caia na minha caixa postal nos e-mails. Nos e-mails. Tá? Uhum. Porque quando eu estou aqui, e isso muitas pessoas não entendem e ficam enfurecidas lá pedindo resposta do e-mail, é que eu estou aqui, eu não estou sabendo que tem e-mail lá para responder. Entendi. Quando eu volto para casa, a primeira coisa que eu faço é sentar no Isso computador. aconteceu na nossa comunicação para viabilizar a entrevista. E responder os e-mails. Por que é assim? Porque aqui eu não tenho internet. Claro. Né? Vocês nem puderam mandar um zap ainda para já postar alguma coisa. Isso é importante. Aqui as pessoas conversam, aqui as pessoas leem, sentam as pessoas sentam à mesa e trocam informações e ninguém está de olho no celular. Coisa linda, né? Essa é uma... Sempre tem os dois lados, né? Sim, claro. O bom, que exatamente ele promove o contato social pessoas. O ruim é do lado do marketing. Claro. Que é só naquela hora que eu estou empolgada com determinada coisa que eu posto, né? Claro. E qual é o e-mail? Qual é o e-mail da pousada? Então, precisa entrar no site www.campodozinco.com.br
www.campodozinco.com.br e clicar no link Contato. Contato. Pronto. Aí vai abrir uma ficha, você preenche um cadastro. Importante, gente, anotem o telefone. Se eu tiver alguma dificuldade, eu preciso entrar em contato. Né? Tá certo. Então, essa deem é a os forma. dados certinhos para que eu possa deixar tudo bem adequado. O nosso descritivo é longo, é chato de ler, porque são muitas nuances. Mas por quê? Porque nós não temos mercado aqui ao lado, nós estamos no meio da Mata Atlântica, tá? Então eu não tenho como ir buscar um açúcar logo ali. Tá certo. O Egon já falou, para a gente terminar agora, que o engenheiro mecânico que estava lá atrás ainda de vez em quando se manifesta em algumas atitudes que ele faz aqui. Queria fazer uma última pergunta para ti. Se aquela criança que você foi um dia te encontrasse hoje, essa criança gostaria do resultado, não? Ela diria, uau, com certeza. Olha, foi um prazer enorme entrevistar a Chica e o Egon Koprowski, que nos receberam de uma maneira muito cordial, gentil, finíssima aqui no Zinco, esse local que eu quero sugerir para vocês, as coordenadas já passamos. Enfim, uma maravilha fazer esse programa daqui. Nessa semana que a Página 2 comemorou seu primeiro aniversário, esse programa é marcante, esse programa fica... reservado, se você não pode ver agora ou começou a ver há pouco, fique tranquilo, você vai acessá-lo quando quiser, você pode no nosso podcast ouvir, assistir quando quiser e consequentemente se deliciar com as coisas aqui do Zinco. Então, um bom final de semana, foi um prazer enorme, a gente no sábado que vem volta com mais personalidades da nossa região que fazem a diferença, essa é a proposta desse programa. Muito obrigado e um bom final de semana a todos. Bom dia. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. Lens Import, distribuidora nacional das ferramentas Bessey. Acesse lensimport.com.br. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Aqua Fitness. As técnicas da natação com quem entende do assunto. Matrículas abertas. Foto Centenário. Para você guardar com carinho grandes momentos. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.